Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Guga Felipe. Aqui é o Guga, apresentador do canal. E hoje estamos aqui no gabinete da Prefeitura de Capão Bonito para entrevistar essa figura histórica aqui da nossa cidade, o atual vice-prefeito, o Dr. Roberto Amor. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Satisfação recebê-lo no canal. Opa, primeiro cumprimentar você, Guga, por essa iniciativa. Fico muito feliz que pessoas jovens como você, ainda com 17 anos, né, tá fazendo esse trabalho, é uma discussão política. Eu vejo que é preciso pessoas igual você, né, começar nessa militância para que quando você tiver uma maturidade possa participar do processo político com uma consciência maior. A gente vê que muita gente entra na política simplesmente para defender interesse pessoal ou vaidade, não para defender uma causa, defender o interesse da população. Então, fico muito feliz em saber que aqui em Capão Bonito tem um jovem como você iniciando aí no mundo do jornalismo e também, de uma certa forma, no mundo político. Muito obrigado. Vamos começar? Vamos? Vamos começar então. O senhor começou muito cedo na política, na militância. Sim. Queria que o senhor contasse um pouco pra gente aí como que foi esse início, senhor, da política. Na verdade, eu comecei lá pelos 14, 15 anos de idade, no Raul Venturelli, na escola Raul Venturelli, quando tinha o Centro Cívico. Eu participei da chapa do Centro Cívico, e aí que a gente, né, eu comecei toda uma militância, na época, lutando mais por qualidade da merenda escolar, para os estudantes, que as crianças tivessem pelo menos um calçado, a gente fazia tudo na campanha. Era mais vocacionado nisso. Mas aí, com o tempo, foi entrando a questão política. Tive professor como Roberto de Jesus, que era professor de Química, a professora Heloísa Runati, que Roberto, em especial, me dava livros para ler sobre política. E era denúncias contra o sistema da época, a ditadura militar, né, e que muitas pessoas foram torturadas, muitas pessoas tiveram que ir embora do Brasil e muitos foram assassinados, né, porque pensava diferente do governo e na época a gente não podia ter opinião contrária, né, tinha uma falsa democracia porque você tinha o bipartidarismo, você tinha o MDB e a Arena, que era um disfarce para dizer que era democracia e que na verdade não era. Então aí comecei a minha luta pela redemocratização do Brasil, né? Aí quando eu fiz 18 anos eu fui me filiar a um partido. A hora que acabou o bipartidarismo nasceu o pluripartidarismo, ou seja, que deixou de ser dois partidos e a possibilidade de ter vários partidos. E que os militares na época usaram essa artimanha, né? Na época era o famoso Golbery de Couto e Silva, o general, que ele percebeu que a oposição no MDB estava crescendo muito e para dividir a oposição ele criou pluripartidarismo para que a oposição se dividisse em vários partidos, né? E eu fui ser o fundador do PMDB. Com 18 anos eu convidei o Fernando Henrique para vir para Capão e ele veio, né? E nós começamos a fundar o PMDB e o Dr. Hélio de Souza era uma das pessoas que participou dessa fundação do partido. Em 82, lançamos ele como candidato a prefeito, com um grupo totalmente sem nenhuma experiência de gestão, mas com conceitos e princípios ideológicos diferentes do governos, né? Tanto do governo federal, estadual da época, e o Hélio, nós ganhamos a eleição em 82. Aí começou toda uma mudança de paradigma aqui em Capão Bonito. Isso foi o meu início. E, doutor Tamura, a pergunta, mais uma que eu quero fazer pro senhor, é sobre o cargo. Quando que o senhor exerceu seu primeiro cargo público, seja eletivo ou não? Meu primeiro cargo foi com 19 anos, que eu fui convidado por um deputado chamado Goroama para ir trabalhar na Assembleia Legislativa, né? Então tinha 19 anos, moleque ainda, e eu fui para lá. Foi em 80, fiquei de 79, 80 e 81. Em 82 o Hélio de Souza ganhou a eleição, né? Aí o Hélio me convidou para vir para Capão Bonito e devo muito a ele. Depositou uma confiança também, tanto quanto o deputado da época. Eu tinha 21 anos, eu
seria hoje o cargo de chefe de governo do governo Hélio de Souza. E passou-se alguns anos, o senhor resolveu colocar o seu nome à disposição numa eleição. Conte pra gente como que foi a experiência de uma primeira eleição. Bom, antes disso, né, eu fui chefe de governo do Hélio, chefe de gabinete do Hélio por 6 anos. Aí disputei uma eleição para vereador, eu empatei com meu amigo Batista Sudário, e aí desempatava na idade, né, e ele era mais velho, ele se tornou vereador, eu fiquei suplente. Então perdi por idade, né? Então essa foi minha primeira experiência eleitoral. Depois fui candidato a vereador, fui eleito, né, junto com o Júlio Fernando, que hoje é o nosso prefeito. Enfim, teve todo um grupo aí que, junto com o Júlio, nós somos vereadores. Depois eu fui candidato a prefeito, né? Aí eu ganhei uma eleição quase impossível e conseguimos virar o jogo. Depois fui reeleito e assim é a história. E como que foi a experiência de, pela primeira vez, ter um mandato eletivo, no caso, como vereador? Todo mundo cria uma certa expectativa, né? Agora, a vantagem é que eu já tinha sido assessor de um deputado, né, na Assembleia Legislativa, apesar de ser moleque, 19 anos, depois ter sido chefe de gabinete. Isso já me trouxe uma certa experiência da ideia do que é o Legislativo e do que é o Poder Executivo. Então, eu acho que a gente foi com uma certa maturidade, sem pegar vícios, que é perigoso quando você entra na primeira vez no Legislativo, né? Porque aí é a visão puramente eleitoreira. As pessoas entram todo ato pensando no voto e não pensando em políticas públicas. Então, acho que essa foi o meu primeiro mandato. Acho que foi muito rico pelo fato de ter acumulado essas experiências anteriores. E chegando em 96, que foi o ano que o senhor foi eleito prefeito, o senhor abriu mão de uma reeleição certa, quase, para vereador, para numa eleição muito difícil, mas que acabou tendo êxito. Conta para nós como que foi a experiência de entrar numa eleição como um franco, posso dizer, um franco atirador, né? Porque o senhor entrou como um não favorito e sair eleito. Na verdade, né, na época, todo mundo, o grupo achava que o meu adversário não tinha um índice de rejeição muito alto. Tá? Então se criou uma frente de 9 partidos para ir contra o adversário. Quando abriu a pesquisa, mostrou que ele tinha quase 70% de intenção de voto e um índice de rejeição baixíssima, não da forma que o grupo pensava. Aí nessa hora, dos 9, né, 7 foi para o lado de lá. Aí ficou só, na época, o PSDB, que era o meu partido, e o PL, do saudoso ex-vice-prefeito também, o Saul Batista. São os 2 partidos que ficaram na oposição à maioria. E foi assim, ainda mais minha esposa estava grávida, minha mãe estava doente com câncer, né? E de repente ninguém para ser oposição. Aí eu coloquei o meu nome naquele primeiro momento para ajudar os companheiros, que era candidato a vereador, que tinha que ter palanque para eles. Mas dei como prioridade, na época, socorrer a saúde, dar atenção à saúde da minha mãe, que estava com câncer, né? E, de uma certa forma, foi uma campanha difícil, porque eu tinha que trazer toda a situação, minha esposa grávida. E foi um ano bastante diferente, né? Porque primeiro descobri, né, a felicidade de saber que minha esposa estava grávida. Logo em seguida descubro que a minha mãe estava com câncer e com um prazo bastante curto de vida. Aí sai a eleição, candidato a prefeito, mas com o objetivo de ajudar o grupo. O meu adversário tinha 79 candidatos a vereador e nosso grupo tinha 22 candidatos a vereador, né? Então e o outro já tinha sido prefeito, o adversário, né? Um nome bastante forte, dono de jornal, radialista. Então foi uma eleição que praticamente a gente foi para dizer que existia uma posição,
diferente do que era o favorito. E, de repente, infelizmente, em junho, felizmente, em junho nasce meu filho, meu primeiro filho. Em agosto, infelizmente, perco a minha mãe. Aí, falei, a memória dela, de tudo isso, aí eu falei, vamos sair para a rua. Aí começamos casa por casa, sola de sapato, sem dinheiro, sola de sapato, saliva. E quando perceberam, a gente tinha virado a eleição. E aí, quando eles começaram a reagir, por sorte veio a eleição e a gente ganhou. Já era tarde, a gente ganhou a eleição. Nós ganhamos a eleição. E alguns poucos vídeos que eu já achei na internet sobre essa eleição na época, um grande problema era o problema da natalidade. Mortalidade infantil, melhor dizendo. Porque era muito alto o índice. Sim. Como que o senhor trabalhou para resolver esse problema? Bom, primeiro assim, Capão Bonito e a região, não era só Capão Bonito, toda a região, tinha um alto índice de mortalidade que era para cada 1.000 crianças que nasciam, 54 faleciam. A média do estado de São Paulo, à época, de cada 1.000, era 25. Então, o nosso estava mais do que o dobro em relação à média do estado, né? Não só Capão Bonito. E, de repente, ganhamos a eleição em janeiro, né? Teve um episódio fantástico, teve aqui, não só a Globo, Bandeirantes, SBT, toda a rede de televisão estiveram aqui em Capão Bonito, porque tinha um índice de crianças que morriam dentro lá da nossa maternidade. Foi matéria do Fantástico. Você buscar isso, você vai encontrar. Nós temos isso guardado, esse registro, né? Mostrando mortalidade, mostrando a Santa Casa e mostrando o cemitério São João Batista com quadro de monte de túmulos de criança. Então, foi janeiro tomei posse, janeiro, fevereiro, março, em 3 meses a gente vira noticiário nacional. Mas a gente sabia desse desafio, eu tive a honra, né, e a alegria de ter uma grande mulher, uma enfermeira, alto padrão, formada na USP, que dedicou a vida dela, né, a vida dela para a causa da saúde. E ela me honrou em ser a minha secretária da saúde. Aí começou todo um trabalho, né, de como que a gente podia enfrentar essa questão da mortalidade. Uma delas, melhorar a maternidade. Aí um médico chamado Dr. Jackson Tomazella, também que foi muito importante nesse processo, que era assim, você era uma parteira que fazia o parto da maioria. E quando era uma situação mais delicada, que você precisava de um médico, era um médico obstetra que fazia anestesia, abria a barriga da mulher, tirava a criança, cuidava da criança e depois ia suturar, né? E a barriga aberta, contaminação, essa coisa toda. Então, aí, primeira medida, né? Falei que meu filho nasceu em junho, né? Então, minha esposa morava em Bauru, ele nasceu lá. E teve todo o tratamento, né, com obstetra, pediatra, anestesista. Falei, a mesma dignidade que a minha esposa e meu filho teve, nós vamos fazer aqui em Capão Bonito também. E também, por outro lado, da minha mãe, no Hospital do Câncer, lá em Jaú, ela foi atendida assim, com todo o respeito e toda a dignidade também. Falei, então, é possível pelo SUS você fazer um sistema com dignidade. Então, vamos melhorar o nosso hospital. E aí, um dos convênios que eu fiz com a Santa Casa, que todo parto tinha que ser feito por obstetra, por um anestesista, no caso cesariana, e por um pediatra. Uma cirurgia, um parto que levava 2 horas, começasse a fazer em 20 minutos. Por quê? O médico dava anestesia, ficar cuidando da mulher, medindo pressão, o obstetra tirava a criança, certo? Já entregava para o pediatra ia cuidando e ele já ia costurando a mulher, entendeu? Então era muito rápido, né? Mesmo assim, nós descobrimos que o índice de mulheres morriam na hora do parto. Por quê? Na década de 90, quando eu fui prefeito,
Só quem tinha recurso financeiro que fazia pré-natal. Ia no obstetra, no consultório e fazia todo o pré-natal. Descobri que estava grávida, fazia pré-natal. E quem era pobre não. Então chegava na hora da luz, muitas vezes a mulher adquiria diabetes em função da gravidez ou hipertensão, e a hora de dar a luz, muitas vezes a criança já nascia órfã de mãe, porque a mãe morria na hora do parto, porque não tinha pré-natal. Aí nasceu o projeto Casa da Gestante, foi a primeira do Brasil. A Casa da Gestante, que nós tínhamos agentes comunitários, e os agentes comunitários detectavam uma gestante e levavam para a Casa da Gestante, fazia ultrassom, fazia todo o atendimento, né? Aí descobri se era hipertenso ou não. Com isso, diminuímos a mortalidade infantil e a mortalidade materna em Capão Bonito em 1 ano. Então, quando se tem vontade política, você junta a vontade política com conhecimento científico, a gente consegue avançar. Então foi, acho que esse um dos maiores feitos do nosso governo do primeiro mandato. E no final do primeiro mandato saiu uma das grandes, quando começou, né, uma das grandes obras que Capão Bonito muito esperava, que é a duplicação até Itapetininga. Queria que o senhor contasse como que foi essa luta. A luta é essa que hoje se repete com a estrada que vai até Itararé. Então, na verdade, quando o governador era o Mário Covas, né, na campanha dele para governador, ele veio para cá e eu fiz 2 pedidos para ele. Eu era vereador. Falei, governador, você da Castelo Branco para cima está cheio de estrada duplicada. Castelo Branco para baixo não tem, né? Inclusive passa Sorocaba, Tatuí e aqui para baixo não tem. Aí eu falei, a possibilidade da duplicação, né? E já estava certo de Itapetininga a Tatuí. Então Itapetininga, Tatuí e Castelo Branco ia para São Paulo. Falei, eu pedi a duplicação de Capão Bonito a Itapetininga e mais um hospital materno-infantil por causa da mortalidade. Até o Covas falou na época, Tamuro, até o hospital materno-infantil eu acho possível, mas a duplicação acho bem difícil. No fim, né, as coisas foram acontecendo, houve o processo que o pessoal fala de privatização das estradas, que na verdade é concessão pública, né? Nasceu o projeto no governo Covas de fazer a concessão das estradas do estado de São Paulo. E nisso nós brigamos que Capão Bonito entrasse na duplicação. Uma empresa privada pegava Castelo Branco, né, que é chamado filé mignon, e a parte, que na época falava que era osso, né, onde era deficitário, quem pegasse ela tinha que fazer uma parte mais difícil. E nisso nós conseguimos encaixar Capão Bonito no lote 20, que pega de Sorocaba, Itapetininga, Capão, Itapeva, Itararé, né? E mais a Castelo Branco de Sorocaba até Botucatu para frente, né? Aí no fim saiu a duplicação dia 11 de setembro de 2001, foi a inauguração. 11 de setembro, cara, 11 de setembro, né? Agora 2001, por isso que eu consegui gravar a data. E aí já era o governador Geraldo Alckmin que veio para a inauguração, porque infelizmente o Covas havia falecido. E em 2000 o senhor colocou o seu nome mais uma vez à disposição da cidade, foi candidato à reeleição e é até hoje a eleição mais apertada da história da cidade. Como que foi aquela eleição? Então, a reeleição nasceu na metade do meu mandato. Eu era prefeito, de repente, Fernando Henrique era presidente da República, aprova uma reeleição, ele foi para a reeleição. Eu não fui. Aí, tá. Ele foi reeleito, Covas foi reeleito, do PSDB, eu do PSDB. Aí eu até por ser do PSDB, ficava difícil não sair candidato. Né? Bem que é natural. Natural, porque você tem um presidente da República, um governador, né? Para a cidade era importante a gente tentar uma reeleição. E 2 senadores da base. Sim, né? Que é do mesmo partido. Né? Então, com isso, eu saí candidato a prefeito para reeleição. E aí ganhamos a eleição com uma diferença de 79 votos só. Né?
né, que também foi contra o primeiro adversário, né, e que, por coincidência, o Júlio também saiu candidato na época, né, naquela eleição eu disputei com o Júnior Talarico e o Júlio Fernando, e por 79 votos eu ganhei aquela eleição, uma eleição mais apertada. E no dia da eleição, pelo menos foi o que eu fiquei sabendo por alguns parentes, teve um caso trágico numa escola na Vila Aparecida, né? Há quem, claro que falam que houve interferência, né? Então, entraram na justiça e a justiça falou que não, até porque a ocorrência, acho que foi lá por 4 horas da tarde, né? Então a maior parte do processo já havia acontecido. Tanto é uma tragédia, a menina que levou tiro morreu no meu carro, porque eu estava lá, pegamos a menina para socorrer e subimos correndo para tentar salvar a vida dela. Ela morreu bem de frente lá ao Jardim Helena, vindo para Santa Casa. Tava o Canova, que era um soldado, estava comigo, né? A roupa dele encheu de sangue e ele falou: a criança foi a óbito, né? Corremos, fomos até a Santa Casa, infelizmente ele faleceu. E a mulher também, né? Morreu uma senhora e a menina que estava com ela. E depois um outro rapaz também foi baleado, né? Mas foi comprovado que o processo eleitoral correu, deu sequência, até porque as pessoas não sabiam do óbito, né? E o índice de abstenção não houve em comparado com outras zonas eleitoral, sessão eleitoral. Então, por isso, a justiça entendeu que não houve uma interferência para que tenha alterado o resultado da eleição. Então, vamos continuar. Então, vamos falar agora do segundo mandato. Quais foram os grandes feitos do segundo mandato? Olha, bom, acho que primeiro as pessoas medem, né, por obras. Para mim, por exemplo, o primeiro mandato, a diminuição da mortalidade infantil, né, acho que foi um grande feito. Depois, né, a conquista da duplicação já foi no segundo mandato, a execução dela. Teve a construção do fórum novo, né, que na verdade aquele fórum é um prédio que é para uma população de 120 mil habitantes, né, e nós tínhamos 40 e poucos mil e nós conseguimos aquele prédio. Tanto que tem construção para 3 varas. Nós temos 2 varas e o prédio está preparado para ser, foi instalado a 3ª vara, né, o 3º juiz, o 3º promotor. O prédio já tem sala para mais uma vara judicial. Conseguimos a Justiça do Trabalho, que não tinha em Capão Bonito, trouxemos Justiça do Trabalho, trouxemos o bombeiro, enfim, não tinha saúde mental, nós somos dos primeiros, o projeto Ciranda foi implantado também no nosso governo, a ITEC, a Escola Técnica, também foi no nosso governo, do Paula Souza, e a instalação, a autorização da FATEC também foi uma conquista nossa na época, né? Então, eu acho que nós temos bastante trabalho, foi muita pavimentação, muitas ruas nós pavimentamos, a Dona Nenê mesmo, né, foi da nossa época, não só pavimentamos como iluminamos, Vila Guanabara, Jardim Helena, parte da Vila São Paulo, Vila Aparecida, Bela Vista, Parque das Águas, não sei, aquela região toda foi pavimentada na nossa época, uma parte do Santa Rosa, enfim, já fizemos muita pavimentação. Tem também estradas vicinais, nós conquistamos, que é da Ana Benta, Turvo dos Almeida e Ferreira dos Matos, né? O asfalto de estrada vicinal também foi uma conquista da época, e tantas outras. Trazer aqui o ITESP, Instituto da Terra, né, para ajudar a regularização dos bairros. A Vila Aparecida, Vila Guanabara e São José foi regularizado na nossa época, dar a escritura para as pessoas. Teve outro projeto também que é um projeto que as pessoas tinham um lotezinho, moravam em casa de costaneira. Eu consegui com o governo Fernando Henrique que a gente construísse
meia água, mas, sabe, com dignidade. A pessoa era fossa o banheiro, aí não, aí colocamos sala, cozinha, banheiro, né, com chuveiro quente, com sanitário, né? Então, foi a 340 unidades habitacionais na Vila Aparecida, Aparecidinha, São José, em vários lugares também, que são alguns projetos que acho que a gente fez e que tem outros que a gente não lembra mais. E em 2001, o presidente Fernando Henrique Cardoso ele esteve aqui em Capão Bonito. Está aqui, né? Tem um retrato aqui. A prova que Tem um retrato aqui. Capão Bonito foi destaque. Eu não vou lembrar o nome do programa. Capão Bonito saiu na frente. Bolsa Escola. Bolsa Escola. Conte pra gente como que foi isso. Eu tinha muita amizade com o ministro Paulo Renato, né? Na verdade com o chefe de gabinete dele, né, Raul Cristiano, e através dele uma amizade com o Paulo Renato e o Fernando Henrique, né? Porque o Fernando Henrique tinha vindo mais 5 vezes para Capão, 4 vezes para Capão, antes de ser presidente da República, inclusive esteve na minha casa, né? Então, e à época eu sempre tive uma tese que a gente não pode ter o assistencialismo, a gente tem que dar assistência social na hora que as pessoas realmente estão precisando, você ajuda, dá uma cesta básica, coisa parecida, mas a gente tem que exigir um pouco de contrapartida. Aí a gente começou assim, que a cesta básica tá, seu filho na idade escolar está matriculado? Não. Então, primeiro vai matricular seu filho. Cumpra seu lado cidadão com seu filho para você ter direito de benefício. A vacinação das crianças estão em dia? Não estão, então vai vacinar. Então, esse modelo a gente implantou aqui e o pessoal de Brasília, que era a prima do Mário Covas, Regina Covas, que infelizmente já faleceu, ficou sabendo disso e achou interessante. E me levou na discussão junto com a equipe que estava estudando a implantação da Bolsa Escola, para mostrar um pouco essa experiência. Aí nasceu a ideia da Bolsa Escola. Eu dou R$45 para criança, para a família, por criança, desde que ele esteja estudando. Entendeu? Então exigia-se contrapartida, porque era uma forma de salvar o futuro daquela criança. Muitos pais tiravam os filhos da escola para ajudar na renda familiar, ia trabalhar na boia fria na roça e ganhava dinheirinho, né? Naquele momento trazia o dinheiro, mas comprometia o futuro daquela criança. E o Bolsa Escola era a ideia seguinte, tá, o pai precisa desse dinheiro, eu pago 45, mas eu quero ele dentro da escola. Então, para garantir que aquela geração no futuro, né, tivesse uma segurança maior porque estudou, né? Então diminuir o grau de analfabetismo, coisa parecida. Então foi a partir daí que, conversando, escolheram o Paulo Renato e escolheu o Capão Bonito para sediar o lançamento da Bolsa Escola Federal. O senhor saiu da prefeitura em 2004 e o senhor ocupou alguns cargos fora do eixo municipal daqui de Capão. Quais foram esses cargos? Ixi, foi tantas. Eu saí daqui, fui convidado pelo prefeito na época de São Paulo, José Serra, né? Ele foi prefeito de São Paulo, pediu para que eu coordenasse na secretaria das subprefeituras. São Paulo é uma cidade que tem 12 milhões de habitantes, né? Então, ali na época, hoje são 32, mas na época era 31 subprefeituras. Bairros, aglomerava alguns bairros e montava uma subprefeitura. E ali tinha um subprefeito indicado pelo prefeito, que era o braço né, dele, o olho, o ouvido dele naquela região, porque é muito grande o número da população. E ele dividiu a cidade em 4, norte, sul, leste e oeste, né? E zona oeste. E eu fui coordenador da subprefeitura da zona oeste, inicialmente. Fiquei lá algum tempo. E aí, de lá, eu tinha um amigo que era secretário de Estado da Habitação e outro era o diretor de planejamento, né, que foi prefeito de Caraguatatuba, Antônio Carlos. E ele falou, pô, Tamura, vem me ajudar aqui, né? Então, aí fiquei um tempo na subprefeitura, fui para o Estado, fui lá para o CDHU,
e fiquei uns 3 meses no diretoria de planejamento junto com o Antônio Carlos, e o Emanuel Fernandes, que era secretário da Habitação, me convidou para ser secretário adjunto do Estado da Habitação. Aí eu fui ser secretário adjunto da Habitação, ocupei por uns 3 meses como secretário de Estado da Habitação, né? Então estive lá, depois o Geraldo saiu, que era o Geraldo Alckmin, saí também. Eu fui, depois o Serra foi governador, me convidou para ir para a Sabesp, está dentro de uma estrutura da Sabesp, na presidência da Sabesp, e tinha o Dr. Gerson, que era o presidente, e eu era responsável pelo novo contrato da Sabesp, até por ter sido prefeito, né, a visão de quem era prefeito da Sabesp. De lá eu tive na subprefeitura, aí o Kassab tinha ganho a eleição, me convidou para ser subprefeito de Aricanduva, na zona leste de São Paulo, que é Aricanduva, Formosa, bairro da Formosa e Carrão, né, junto a esses três tem uma subprefeitura, Anália Franco, aquela região toda, eu fui subprefeito de lá. Aí de lá o prefeito Kassab pediu para que eu fosse para Itaquera, que só a população de lá é 650 mil habitantes, quase tamanho disso. Na época era maior que Sorocaba. E aí eu fui lá para Itaquera. Fui subprefeito lá em Itaquera também. E foi bem na época do Corinthians, né? A assinatura da arena do Corinthians e tal. Eu ajudei no lançamento da Pedra Fundamental, apesar de ser palmeirense, né? Mas toda aquela área, tal, a gente que organizou o lançamento da Pedra Fundamental do estado do Corinthians, lá em Itaquera. E aí depois o prefeito fez um desafio para mim que é meio macabro, né? Pediu para que eu organizasse, porque ali existia muita corrupção no serviço funerário, porque São Paulo, a cidade de São Paulo, não é empresa privada que executava o serviço. A prefeitura existe a prefeitura que administrava o serviço funerário, né, tinha 26 cemitérios, o crematório da Vila Alpina, e todo serviço de translado, venda de urna e velório era do município, né, um orçamento monstruoso. E ele pediu para que eu fosse lá para pôr a casa em ordem. Então fiquei um bom tempo lá, sofri, acho que foi o lugar que mais sofri, porque lá o esquema de corrupção é muito pesado. Em menos de 2 meses estourou greve para tentar me derrubar, lá, depois outra greve, e a gente enfrentou e conseguiu vencer lá. Aí de lá eu fui para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde ficam os deputados, eu fui ser o presidente do ILP, que é o Instituto do Legislativo Paulista, que é uma escola de gestão pública. Fui presidente dessa instituição, fiquei 2 anos e pouco com o deputado Samuel Moreira, que era o presidente da Assembleia. E de lá eu acho que eu fui, tem que trabalhar, posso ter esquecido de alguma coisa. De lá eu fui para Ubatuba, o prefeito de lá, através do Antônio Carlos, que era amigo do prefeito de Caraguá, pediu para que eu ajudasse 6 meses lá. E eu acabei ficando quase 4 anos em Ubatuba, né? Fui secretário, chefe de governo, pouco tempo. Aí a secretária da Saúde saiu, o prefeito pediu para que eu assumisse a secretária de Saúde. E quando estava na secretária de Saúde, o Poder Judiciário fez uma intervenção no hospital da cidade, um problema muito sério sanitário, e me nomeou como interventor do hospital. Então tive que administrar um hospital também. Então teve todo esse processo. Depois, no finalzinho, o prefeito pediu para que eu fosse na Secretaria de Desenvolvimento Social lá de Ubatuba. Fiquei um tempo lá pegando também o período da pandemia. Peguei o começo da pandemia na saúde, depois peguei a pandemia no desenvolvimento social, as pessoas todas isoladas, né? Então a gente tinha que dar uma solução. E aí, eu vim embora, né? E aí a história agora recente. E chegando nessa história recente, o senhor foi escolhido, né, como candidato a vice em 2020, foi eleito
E o senhor, por um tempo, assumiu a pasta da saúde aqui em Capão. 4 anos. 4 anos. E não preciso nem falar que a grande dificuldade foi o Covid, né? Sem dúvida, né? Nós pegamos no olho do furacão da Covid-19, né? E a gente tinha que enfrentar, não sei, ali você tem um diploma ali, que nós ganhamos como uma das melhores gestões do enfrentamento do Covid do Estado de São Paulo. Nós ganhamos uma honra, um diploma de honra ao mérito do governo do Estado de São Paulo. Mas não fui eu, né? Toda uma equipe, o pessoal da Santa Casa, né? Tinha 5 leitos só de UTI, nós dobramos para 10 leitos, dobramos a capacidade da usina de oxigênio, porque a gente estava vendo o que está acontecendo na Amazônia, as pessoas morrendo por falta de oxigênio. Depois a gente descobriu, né, percebeu que as pessoas estavam entubadas e faltava anestésico, e as pessoas acordavam amarrado na cama porque não tinha anestesia, né, e estava entubado. Então, com a ajuda do Nilton, lá da Santa Casa, que é o administrador, mais o pessoal dele, mais a nossa equipe da saúde, a gente fez um planejamento perfeito. Dobramos a capacidade da usina, dobramos a capacidade da UTI e comprou Propofol, que é o anestésico, né? Nós compramos pela cota que a distribuidora de remédio dava para o hospital, passamos dinheiro para a Santa Casa, o Júlio, o prefeito, autorizou isso, compramos tudo que podia pela Santa Casa e compramos pela cota que era para o poder público, compramos pela prefeitura também e repassamos isso para a Santa Casa. Tanto que a gente começou a ver que pessoas nas cidades vizinhas de Itapetininga, Itapeva, Sorocaba, Guapiara, Taquarivaí, enfim, Toburi, toda a cidade teve óbito de pessoas que não, né, começou a precisar de ser entubado e não tinha oxigênio, não tinha anestésico, e a gente preservou isso. Em Capão Bonito ninguém morreu ou acordou entubado por falta de anestésico, ficaram todos no processo. Então, acho que a equipe, eu fui representante, mas todo o pessoal da saúde fez um trabalho extraordinário aqui, né? Os médicos, os enfermeiros colocaram em risco a vida pessoal para salvar essas vidas, e junto com essa gestão a gente fez uma das melhores enfrentamentos do Covid, tanto que nós fomos reconhecidos. Então, esse foi o primeiro passo, né? E depois, como a gente fez tudo isso, né, tem a UTI que foi construído para você, depois que passasse a pandemia, ser desativado, né? Nós, pelo trabalho que foi feito, nós criamos uma autoridade de que pedir a manutenção e que essa UTI se tornasse definitiva, né? E aí o governador, o secretário da Saúde, né, para atender a região, porque a região de Itapeva, só Itapeva tem UTI, nenhum outro município. Então, conseguimos colocar mais 10 leitos definitivos de UTI aqui em Capão Bonito. E também, né, quando estava lá em Ubatuba, a gente tinha um projeto para construir um hospital novo, que lá é um hospital de mais de 150 anos. Precisa muito mais. Eu reconheço que de uma certa forma, que a nossa estrutura para atender Capão Bonito, né, atende, né? E aí o Júlio se convenceu que a gente podia se tornar uma referência regional aqui da micro-região. E ele levou um projeto para o governador, na época, Rodrigo Garcia, e pediu, assim, chutou o nome, ele já tinha, né? Aí foi lá e pediu uma verba, eu calculava em 25 milhões, mas depois foi feito o projeto certinho, foi mais de 34 milhões. O Júlio voltou com 34 milhões de reais em São Paulo para a gente construir esse hospital que está sendo construído. Não sei se você já esteve lá. Já. Né, foi cavado mais de 5 metros de profundidade, onde vai ser o estacionamento, primeiro piso, onde vai ser imagens, pronto-socorro, UTI, UTI adulto, neonatal, vai ter toda uma estrutura para apoiar as crianças recém-nascidas, como lugar para leite materno, né? Depois também hemodiálise, e o teto, que é a cereja do bolo, nós vamos ter um heliponto no hospital de Capão Bonito. Então vai ser
uma estrutura do que já existente, agregando, vai ser quase 10 mil metros de área construída. Nós temos hoje quase 7 mil. Então, vamos lá, 10 mil mais 7, vamos ter um hospital, que era de 7 mil, hoje nós vamos, futuramente, vamos ter um hospital aí de 17 mil metros quadrados, com já um tomógrafo instalado, que nós conseguimos, o deputado Guilherme Mussi, né? No centro cirúrgico nós temos o arco cirúrgico do deputado Victor Lippe, que é uma cirurgia que leva 2 horas, dá para fazer em 20 minutos também. Enfim, eu acho que o hospital nós vamos entregar na área da saúde uma outra realidade. Nos postos de saúde, todos a unidade tem médico, antigamente não tinha, quando a gente entrou não tinha médico em todos os postos, hoje todas as unidades têm postos, e implantamos também telemedicina, tanto nos postos de saúde como na Santa Casa. Isso é uma inovação, né, que nenhuma cidade da região tem essa estrutura. O que vem a ser a telemedicina? Você tem um especialista, por exemplo, um pediatra, né? O médico que está no posto de saúde, ele é clínico geral, e muitos recém-formados, né? Então, vem uma criança, ele tem uma certa ainda insegurança. O que ele faz? Pede os exames, encaminha para um médico especialista por telemedicina. E o médico especialista atende, vê tudo isso, está a mãe, a criança, o médico da atenção básica e pela tela um especialista. Ele orienta o médico da atenção básica junto com a mãe e dá todo o atendimento. Mas, por exemplo, no caso de pediatria. E agora o Júlio vai inaugurar dia 30 a Casa da Saúde da Criança, né? Que é um especialista, um local que vai cuidar das crianças como especialistas. Crianças que são atendidas na atenção básica, quando o médico da atenção básica entender que ele é generalista, mas no caso requer uma especialidade pediátrica, ele encaminha para a casa da criança. Como é a casa da gestante? Hoje a gestante é atendida pelo médico da rede, lá da atenção básica. Quando ele percebe que é gravidez de risco, ele encaminha para a casa da gestante. Então a casa da gestante só atende gravidez de alto risco. E vai ser a mesma coisa em relação à pediatria. E o que o cidadão capobonitense pode esperar dessa gestão para os próximos 3 anos? Praticamente 3 anos já que tem esse mandato, além do próprio do hospital. Nossa, tem tanta coisa, né, que agora falando como gestão, né, o Júlio é uma figura que tem uma sensibilidade social extremamente agudo, né, forte. Vamos pegar aí, né, o programa P Mais Alimentos. Você ajuda o agricultor, né, da agricultura familiar, você compra a produção dele e põe na merenda escolar, nas entidades sociais, né? Então, é uma forma de você garantir que o agricultor permaneça na agricultura familiar, que são pequenos e médios agricultores, e, por outro lado, você alimenta, melhora a merenda escolar, compra com produto mais barato do que comprar de um atravessador, que muitas vezes a verdura saiu de Capão, foi para São Paulo, ele vai lá no CEAGESP comprar, traz e vende para a prefeitura. Hoje você compra direto do agricultor, que é um projeto inovador, que eu acho que serviria para o Brasil inteiro, né? Tem mais reforma, que o Júlio está implantando, que é pessoas de baixa renda, que está a casa lá caindo e é dele, vai lá e a prefeitura, o arquiteto faz tudo isso social, reforma a casa todinho da pessoa, né? Você trabalhar com a dignidade dela, você se sentir cidadão, né? Ser respeitado em uma das coisas sagradas que é a sua casa, né? Tem ele, por exemplo, a tarifa zero. Quem tem dinheiro, tem carro importado, não interfere em nada. Mas aquela trabalhadora mais humilde, o trabalhador mais humilde, né? Uma trabalhadora doméstica que mora lá, por exemplo, na Vila Aparecida, vem para o centro, ou ela vinha a pé, né? Ou se pagasse o circular, chegava no final do mês e ia pesar no orçamento dela. Então a maioria vinha a pé. Hoje não, pode vir de circular de grátis, né? E atender a população que mais precisa. Então acho que dar a garantia desses projetos, a Casa da Gestante,
Casa da Criança, que vai ser inaugurada dia 30, a Casa da Gestão que ele mantém, vai ter inauguração também de um posto de saúde na Santa Isabel, né? Já tem uma creche lá que não tinha, foi no governo do Júlio que tem a creche, agora vai ter um posto de saúde. E uma coisa interessante, você vê que uma coisa liga a outra. Antes da esposa do Júlio, a Ana, né, que era secretária da Educação, antes dela colocar a creche, o número de crianças que procuravam o nosso posto de saúde era altíssimo, daquele bairro Santa Isabel. Na hora que ela construiu a creche, as crianças são abrigadas, né, melhor alimentadas, melhor cuidadas, essa coisa toda, o número de crianças que precisou do posto de saúde diminuiu, né? Então ele evitou que eles ficassem doentes. Mais do que isso, agora a gente está construindo posto de saúde lá, para que a população não precise vir até o Jardim Colonial. Vai ter um posto de saúde próprio lá. Até porque o bairro está crescendo muito, né? O Júlio investiu mais de 6 milhões de reais colocando esgoto no bairro todo. A água já foi na época do outro mandato, agora está colocando esgoto, que também tem a ver com diminuição de mortalidade infantil, né? Se você não tem esgoto a céu aberto, você evita doenças, né? Rato, barata, que vem para casa, e aquele esgoto correndo na rua. Agora, na medida que você afasta o esgoto pelo sistema de esgoto, né, você está mexendo com saúde pública. A cada $1 que você gasta em saneamento, você economiza $5 em saúde. Então, são essas ações que acho que esse governo está fazendo, que muitas vezes invisível, o esgoto fica 7 palmos, fica lá debaixo da terra, né? Mas é preferível enterrar um tubo de esgoto que enterrar uma criança, né? Porque é diminuição de mortalidade infantil. Então, acho que esses conceitos de governo, né, é um conceito filosófico, que vai ser o maior resultado nesses 8 anos do governo de Júlio Fernando. Uma penúltima pergunta, doutor Tamura. O senhor, o prefeito Júlio Fernando, tem interesse em trabalhar para algum candidato na eleição do ano que vem? Com certeza, a gente está na vida pública, né? Isso é natural. Ainda a gente, por exemplo, para deputado federal, são pessoas que estão ajudando a cidade, né? Tá aí o deputado Antônio Carlos, que colocou mais de 2,5 milhões já de emendas para Capão Bonito. Então o Júlio já tem um compromisso de apoiá-lo. O outro deputado que tem ajudado muito a gente, principalmente na área da saúde, que é um médico, né? Foi secretário da saúde, foi prefeito de Sorocaba, o Vitor Lippe, né? Ele ajudou muito a gente e continua ajudando. A hemodiálise está ajudando R$400 mil para a gente poder implantar. Enfim, então eu acho que para a federal, hoje o grande compromisso, o Antônio Carlos e o Vitor Lippe. E deputado estadual, o Júlio tem, né, um carinho, até porque ele ajuda muito o Capão Bonito, que é o Edson Geriboni. Então, estadual, eu sei que o compromisso maior e único, por enquanto, é o Edson Geriboni. Então, candidato, a gente, claro, até por ser homem público, a gente tem obrigação de mostrar a nossa preferência e pedir apoio da população. E para a gente finalizar aqui, uma pergunta sobre futuro. Dr. Roberto Tamura, tem interesse em um dia voltar a disputar uma eleição como cabeça? Pergunta... não, olha, eu já estou com vários, fui 2 vezes prefeito, agora 2 vezes vice. Ninguém é candidato de si. Eu quero ser, não adianta. Ninguém é candidato de si mesmo, né? Tem todo um projeto coletivo, de grupo, né? Nós temos um grupo. O grupo vai decidir quem é o melhor nome para dar sequência ao projeto que esse grupo sonha, né? Se for escolhido por esse grupo e eu tiver condições, acho que eu tenho que ser honesto comigo e com a população, se eu tiver condições de saúde para tocar esse projeto, claro que a gente não foge da briga, né? Mas eu não posso colocar a minha vaidade em cima do interesse da cidade, até porque tem muitos outros grandes bons nomes
dentro do grupo que a gente pode apoiar também. Doutor Roberto Tamura, quero agradecer a sua participação aqui no nosso canal, quero agradecer também a assessoria pela bela receptividade aqui pra gente, me recebeu muito bem, muito obrigado, e quero que o senhor deixe um recado para os nossos inscritos. Opa, dizer da felicidade, da surpresa, não sabia do teu trabalho, Gustavo, e dizer do quanto fico feliz, porque eu tô me vendo na sua idade, né? Comecei a vida pública assim, né? Começou 19 anos, a gente não conhece ainda a política. Eu lembro que depois que fui trabalhar com um deputado, o assessor do Fernando Henrique ligava para mim, porque era amigo, pedindo carro para poder levar o Fernando Henrique para fazer algumas palestras em alguma universidade. E eu brincava, falava para ele, né? Falava, arrumamos carro. O deputado tinha autorizado, desde que eu vá junto, né? Então eu rodei boa parte em alguns do estado junto com o Fernando Henrique e para ouvir a palestra dele, né? E com isso a gente vai aprendendo política. Política é ciência, né? Política é ciência como qualquer outra atividade. Então não dá para achar que virar político. O que você está fazendo é o caminho certo se um dia você tiver alguma pretensão de se preparar para melhor servir a população, né, e não ser servido da vida pública. A política é um sacerdócio, né? Quem quer ficar rico não entra na política. Quem quer fazer política séria, né, como o sacerdócio mesmo. Né? Então, fico muito feliz pelo seu trabalho. Parabéns. Muito obrigado. E parabéns para os seus pais, viu, para ter um filho engajado dessa forma. Muito obrigado. Gente, é isso que queríamos hoje mostrar o nosso bate-papo. E eu fico muito feliz em repito que mais uma vez estou muito feliz em estar aqui. Agradeço mais uma vez ao Dr. Roberto Tamura. E é isso. Nós se vemos na próxima. Obrigado, gente. Até mais. Um abraço.